Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos começar mais um conteúdo, que é porcentagem. Então, o que é porcentagem? Qual que é a definição de porcentagem? A porcentagem ela é uma fração, onde o denominador é 100. Em uma fração, quem que é o denominador? O denominador é o número que está embaixo da fração. O número que está em cima chama-se numerador, ok? Então, porcentagem é quando eu tenho uma fração e o número 100 está embaixo da fração. E a gente representa a porcentagem através desse símbolo aqui, ó, que a gente lê por cento. Então, vamos lá. Qual é a forma decimal de uma porcentagem? Se eu tiver, ó, 30, eu leio aqui, ó, por cento, 30%. Então, o que é porcentagem? É uma fração onde o denominador é 100, ó, onde o número de baixo é 100. Então, 30% é 30 por 100, 30 sobre 100. Então, por isso fica 30 sobre 100. E a forma decimal, que é o que ele quer que eu represente aqui, é 0,3. Como assim, professora? É só você dividir 30 por 100, que dá 0,3. Ou, então, nós podemos usar a notação científica, que vocês já devem ter visto em física. Vamos só relembrar. Ó, 30%, ó. Quantas casas eu tenho aqui? Quantos zeros, na verdade, eu tenho aqui? Embaixo, no denominador, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou aqui no 30 e contar 2 casas. Como assim? Onde está a vírgula aqui do 30? Vocês estão vendo a vírgula? Não, se não está vendo é porque ela está aqui no final. Então, a vírgula está aqui no final. Então, ó, eu tenho 2 zeros, então vou andar 2 casas, ó. 2 casas, coloca vírgula, ó, e acrescenta o zero, então 0,3. E se fosse dividido por 10? Se tem um zero, eu ia pular uma casa, daria 3. E se fosse por 1000? Se eu tivesse dividido por 1000, tem 3 zeros, então eu contaria 3 casas, pularia 3 casas. Então, dividir por 10, por 100, por 1000, é só andar com a vírgula, tudo bem? Então, ó, 8%. 8%. Então, o que é esse 8%? É 8 dividido por 100. Quanto que é 8 dividido por 100? Em vez da gente estar usando a calculadora, vamos fazer essa regrinha que eu falei da notação científica, ó. Eu tenho 2 zeros, então vou dar 2 casas, ó. A vírgula está aqui no final. Então, ó, 1, 2. Coloca a vírgula. Eu vou completar os espaços em branco com zero, por isso ficou 0,08. Então, a porcentagem, ela tem várias formas de representar. Eu tenho como representar ela utilizando o símbolo da porcentagem, representando ela em forma de fração e representando em forma decimal. Ó, 75% é 75 por 100, 75 dividido por 100. Novamente, como que eu represento a forma decimal? Eu conto a quantidade de zeros, então tenho 2 zeros, então vem aqui por 2 casinhas, ó, 1, 2, 0,75. Se você fizer essa conta na calculadora, vai dar o mesmo resultado. Tem contas que é mais rápido você utilizar a cabeça, utilizar o raciocínio lógico. Não precisa ir direto para a calculadora, tudo bem? Então, vamos continuar. Então, olha só, como eu já falei, a porcentagem é uma fração, onde o denominador, quer dizer, o número que está embaixo, é 100. Ou também, ela pode ser a representação equivalente a ela, quer dizer, ela pode ser uma fração equivalente a essa. Como assim? O que é uma fração equivalente? É uma fração que corresponde ao mesmo valor. Esses valores que eu coloquei aqui é extremamente importante. Eu acho importante vocês saberem eles, tá bom? Então, olha só. Eu tenho 10%. Vamos representar em forma de fração.
10 sobre 100. O que eu fiz aqui, ó? Eu simplifiquei. Desta segunda coluna para a terceira coluna, eu vou simplificar os valores, ó. Então, eu simplifiquei, ó. Eu eliminei um zero de cima com um zero de baixo. Sobrou 1 sobre 10, que é 1/10. E 1/10, ó, 1 zero, então eu ando uma casa, ó. Pulei uma casa aqui, ó. A vírgula tá aqui no final. Pulei uma casa, vai ficar 0,1. Ah, mas se eu não simplificasse, fizesse aqui, ó, 10 dividido por 100, ó, 2 zeros, vou pular duas casas, ó, 1, 2, 0,10, que é a mesma coisa que 0,1. Tudo bem? Mas, pessoal, o que eu quero que vocês entendam desse 10%, desse 1/10? Se eu tenho, normalmente em lojas, quando você vai comprar um produto, se você for pagar à vista, tem lojas que dão 10% de desconto. Esse valor vocês conseguem fazer só utilizando a cabeça. Como assim? É só você dividir por 1/10. Nossa, professora, mas dividir por 1/10 vai dar muito trabalho. Gente, o que é dividir por 1/10? É andar uma casinha, ó. Tem um zero só, eu vou andar uma única casinha. Por exemplo, eu vou comprar um objeto que custa R$120 e eu vou comprar à vista. Se eu for comprar à vista, eles vão me dar 10% de desconto. Quanto que é 10% de 120? É só andar uma casinha, ó, 120. Anda uma casinha, ó, de trás para frente. Vai pular o zero, vai sobrar o quê? 12. Então, 10% de 120 é 12. Eu pulei uma única casinha, é 1/10. Ah, então quanto que é 10% de 40? Pula uma casinha. 40, ó, pula uma casinha, é 4. Ah, quanto que é 10% de 27? 27. Pula uma casinha, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 7, então vai ficar 2,70. Tudo bem? 10% seria um valor que vocês deveriam estar sabendo encontrar, que a gente utiliza muito. Porcentagem é uma coisa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Vamos lá, próximo valor, ó, 25%. Em forma de fração é 25 sobre 100. 25 por 100. Se eu simplificar, o que é simplificar? Eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vou dividir por 25 em cima e por 25 embaixo. Vai ficar 1/4. Ah, e quanto que é 1 dividido por 4? É 0,25. Ah, mas eu precisava ter simplificado? Não, ó. Tenho 2 zeros, pulo aqui duas casas, ó. 1, 2, 0,25. Mas o que eu quero que vocês entendam, ó? Isso que é fração equivalente, ó. 25 por 100 é a mesma coisa que 1/4. O que eu quero dizer com isso? Se eu te der 25% de desconto em algum produto, é a mesma coisa que eu dividir esse produto em 4 pedaços iguais. Se eu tenho R$100 e eu vou pegar 25%, quanto que é 25% dos R$100? Ah, se você parar para pensar, às vezes fica complicado. 10% é mais fácil, 25% dá mais trabalho. É só você saber que 25% é a mesma coisa que 1/4. Então, eu vou pegar o 100 e dividir por 4. 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, é importante vocês saberem essas frações equivalentes. Então, 25% é a mesma coisa que dividir o valor que está lá, eu vou dividir por 4, é 1/4. Igual, 50%. O que é 50%? 50 sobre 100. Simplifico, ó, 0 em cima com 0 embaixo, ficou 5 sobre 10. Dá para simplificar por 5, ó. Divide por 5 em cima e por 5 embaixo, vai ficar meio, 1 sobre 2. Ou, na forma decimal, 0,5. Então, olha só, 50% é meio. Então, quer dizer que 50% é a metade de um valor. Isso.
50% é a metade de qualquer valor que você está analisando. Ah, eu quero 50% de 40. Então, é metade de 40. Quanto que é metade de 40? 20. Então, se você souber dessa forma, conseguir analisar pela fração equivalente, facilita suas contas. Então, vamos começar a pensar dessa forma de fração equivalente. Isso é muito interessante, tá bom? 75% da mesma forma. 75 por 100. Se eu simplificar, vai dividindo em cima e embaixo, aí você vai chegar na fração que não dá mais para reduzir, que é 3 quartos. Mas quanto que é 3 quartos? Gente, o que é 3 quartos? É eu pegar 25%, ó, que é 1 quarto. Eu vou pegar um produto e dividir em 4 pedaços. Se eu pegar o 100 e dividir em 4 pedaços, eu tenho 25. 25, 4 pedaços de 25. No 25%, eu peguei um pedaço desses 4. No 75%, eu vou pegar 3 pedaços desses 4. Então, eu vou pegar 25, mais 25, mais 25. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Então, essas aqui são algumas frações equivalentes de alguns valores. Tudo bem? E as suas representações decimais. Olha só, 2 zeros, pulo 2 casinhas, ó. 1, 2, 0,75. 2 zeros, pulo 2 casinhas, ó. 1, 2, 0,50 ou 0,5. É a mesma coisa, tudo bem? Isso são frações equivalentes em relação à porcentagem, tá bom? Tá, e agora como é que eu vou calcular as porcentagens? Primeiro exemplo, 40% de 80. O que é, pessoal? Guardem isso. Sempre que eu quiser alguma porcentagem de algum valor, o de é sempre multiplicação. Calcular 40% de 80, ó, 40% de 80 é 40 por 100, 40%. O de vai se transformar em multiplicação, vezes 80. Ok, como é que vamos multiplicar uma fração? Transforma o outro número em fração. Não tem nada embaixo do 80, coloca 1. Então, vai ficar 40 sobre 100 vezes 80 sobre 1. Multiplica, ó. 40 vezes 80 dividido por 100 vezes 1. 4 vezes 8, 32. Tenho 2 zeros, acrescenta 2 zeros. 100 vezes 1, 100. Em vez de ter que dividir isso na calculadora, simplifica. Ó, 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Vai ficar 32 dividido por 1, que é 32. Tudo bem? Ou temos outra forma de resolver também. Porque eu sei a forma decimal de 40%. Quanto que é 40% em forma decimal? É 0,4. Basta multiplicar 0,4 vezes 80 que você já vai chegar direto em 32. Pessoal, tem só essas duas formas de resolver? Não, tem muitas formas de estar resolvendo, tá? Eu vou estar passando no PPE alguns vídeos mostrando como eu resolvo porcentagem de outras formas. Tudo bem? Próximo exemplo. Agora um probleminha. A sala 1 possui 60 pessoas e a sala 2 possui 200 pessoas. Na sala 1, 30% das pessoas são mulheres e 70% são homens. Na sala 2, 75% das pessoas são mulheres e 25% são homens. Qual das duas salas possui mais homens? Pessoal, eu preciso fazer essa conta aqui de 30% a 75%, ó? Não, porque eles querem saber a quantidade de homens. Então, vou olhar só aqui, ó, 70 e 25. Só cuidado com a sala, ó. Então, vamos lá. Na sala 1, qual o total de pessoas? 60. Só que 70% são homens. Eu quero saber quantos homens tem, né? Então, eu vou fazer 70% de 60 para saber quantos homens tem. Como eu falei, ó, o D se transforma em uma multiplicação. 70 por 100 vezes 60. Transformando isso em uma multiplicação de fração, ó,
vai ficar 70 vezes 60 dividido por 100. 7 vezes 6, 42, ó. Acrescenta 2 zeros, divide por 100. Simplificando os zeros, vai ficar 42. Pessoal, essas contas rapidamente a gente faz na calculadora. Mas se você não tivesse calculadora, como você faria na mão, no papel, né? Então, é bem simples. Então, é interessante que vocês treinem, tá? E na sala 2, ó. A sala 2, como eu quero saber a quantidade de homens, tem 25% de homens. Só que 25% de quantos? De 200. Então, eu vou fazer 25% de 200. Vamos parar um pouquinho, ó. Lembra 25% que eu tinha falado? 25% é a mesma coisa que eu dividi por 4. Quanto que é 200 dividido por 4? Se eu pegar 200 e dividir por 4, vai me dar 50. Então, ó, eu nem precisaria usar essa forma aqui. Mas, como eu falei, tem várias formas de resolver, tá bom? Essa é uma das formas. Aqui, 25%. Então, 25% de 200, de, transforma numa multiplicação, 200. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, ó. 25 vezes 200 vai me dar 5.000, dividido por 100. Simplifica 2 zeros. Então, na sala 2 eu tenho 50 homens, na sala 1 eu tenho 42 homens. Qual sala possui mais homens? Na sala 2. Essa questão poderiam ficar com dúvida porque, sem resolver, muitos já querer falar que é na sala 1 que tem mais, porque é 70%. Eu tenho maior quantidade de porcentagem, só que o número de pessoas é bem menor, né? Então, vocês cuidado com isso. Faça as contas, não tenham preguiça, tá bom? Próximo exemplo. Olha só. Em uma pesquisa de mercado, constatou-se que 67% de uma amostra assistem a um certo programa de TV. Se a população é de 56 mil habitantes, quantas pessoas assistem a tal programa? Então, olha só, eles fizeram uma entrevista, né? Uma pesquisa de mercado, você fazer uma entrevista com uma população de uma cidade, por exemplo, aqui em Nova Andradina. E eles perceberam que 67% dessa amostra que eles pegaram assistia a um programa de TV. Se eu tenho um total de 56 mil habitantes, quantas pessoas assistem a tal programa? Então, ele está querendo saber 67% de 5.600. Então, ó, 67% de 5.600. O que é 67%? É 67 por 100. O que é D? É vezes. Agora é só continha, pessoal. 67 vezes 56 mil vai me dar 3.752.000 dividido por 100, que vai me dar 37.520 pessoas que assistem a esse determinado programa. Então, vocês precisam interpretar o problema, né? Eu queria saber que descobri que 67% assistiam, 67% dessa cidade, dessa população assistia a um programa. Então, quantas pessoas assistiam? Então, é 60%, 67% do total das pessoas, ok? Mais um exemplinho e o último para acabar. Olha só. Quanto é 20% de 70%? Nossa, professora, uma porcentagem de outra? Não tem problema. Se você souber o que é porcentagem, representar porcentagem, não tem problema algum. Então, o que é 20%? É 20 sobre 100. O que é 70%? É 70 sobre 100. E o D? 20% de 70%. O D é uma multiplicação. Então, basta multiplicar, ó.
20 vezes 70, 100 vezes 100, ó. 20 vezes 70, ó. 20 vezes 70, ó. 2 vezes 7, 14. E acrescenta os 2 zeros. 100 vezes 100, ó. 1 vezes 1, 1. E acrescenta 4 zeros. Agora vamos simplificar. Tenho 2 zeros em cima, simplifico com 2 zeros embaixo. Sobrou 14 sobre 100. Ó, ele não tá pedindo para eu responder em porcentagem, mas olha a resposta. Ficou um número sobre 100. Sempre que o resultado for uma fração e a fração, o denominador, o número que está embaixo, for 100, eu posso representar em forma de porcentagem. Então, isso aqui é 14 sobre 100, é 14%. Então, 14%. Posso representar em forma de fração. Ou também em forma de número decimal, que é, ó, 2 zeros, pula 2 casas, ó, 1, 2, 0,14. Tudo bem, pessoal? Andei um pouco mais rápido nessa aula, porque é uma coisa que a gente utiliza muito porcentagem, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar no fórum, ok?